sejam todos muito bem-vindos à Jornada do Herói, os desafios de um empreendedor. E hoje nós vamos falar com ele, que já foi instrutor de faculdade, já foi catador de algodão, trabalhou como modelo, já foi gestor de pessoas e hoje ele é proprietário de clínica, dentista, dono de academia, gestor de pessoas e apaixonado pela musculação e pela saúde. Kleber, cara, muito bom ter você aqui, muito obrigado. Tem coisa que eu contesto nesse currículo dele aí, hein, gente? É difícil conversar com ele, eu costumo dizer que é mais fácil conversar com o Bolsonaro ou com o Dória do que conversar com o Kleber, agenda lotada, muitos compromissos, mas finalmente a gente conseguiu encontrar ele aqui e conversar com esse cara. Então, gente, ele tá falando que a gente fazia tempo que não queria conversar, mas a gente ficou conversando acho que ontem umas 2 horas ali, papos bacanas na academia. Meu nome é Kleber, eu sou natural de Autônia, morei em Maringá por muito tempo e estou em Paranavaí, resido aqui desde 2003, né? Aqui que eu comecei a construir os meus negócios, é uma cidade que eu amo e hoje eu me considero um cidadão paranavaense. Nasci em Autônia, uma cidadezinha muito pequena, próximo de Guaíra. Fiquei lá até os 2 anos e meio, 3 anos. Meu pai, infelizmente, veio falecer. Eu ia fazer 3 aninhos, acho que faltavam uns 15 dias para eu fazer 3 anos. A única lembrança que eu tenho dele é justamente no dia do carnaval, quando ele pegou eu e meus outros 2 irmãos mais velhos e foi levar a gente numa matinê. E aí meus 2 irmãos estavam brincando de futebol num gol e o meu pai brincando com os amigos dele no outro gol. Sedentário, fumante, né? E aí, cara, ele correu um pouquinho, acho que cansou. Eu estava sentado no gramado vendo ele brincar com os amigos, não era nem um jogo de futebol, era um bate-bola ali, né? E, cara, sentou do meu lado, passou a mão na minha cabeça, falou assim, o pai tá cansado e, pum, infartou. Seu lado. Lembro de tudo isso e lembro do meu desespero de chorar, vendo aquelas pessoas tentando fazer ele voltar. Até então eu não entendi o que estava acontecendo, mas o meu choro era de querer brincar, de fazer cosquinha nele. Porque isso me faz lembrar também que eu brincava com ele de fazer cosquinha, né? Então eu perdi meu pai muito cedo. E aí a minha mãe era professora do estado, ela contra gosto do meu pai, que meu pai ele foi um político iniciante, era um pseudo-político, foi vereador, candidato a prefeito, aspirante a político, amigo do famoso Álvaro Dias, José de Alencar, Furtado e tal. Então ele era um cara que na época eu falo que ele tinha a veia do empreendedor, né? Ele era um advogado criminalista, ele faleceu e deixou muitas dívidas. E minha mãe, professora do estado, 28 anos de idade, com 3 meninos para cuidar, um de 8 anos, um de 5, eu de 2 para 3. Como eu não convivi com ele muito tempo, pelo menos eu não tenho essas lembranças, Júnior, fica meio que oculto e de escutar falar. O papel paternal que eu tive era do meu avô, o pai do meu pai, que era um cara fenomenal, no sentido de estar presente o tempo todo, de colocar no colo para ler enciclopédia, e aí te desperta a vontade de ler, tanto eu, meus outros 2 irmãos, a gente meio que entrou isso na veia, né? E aí a gente era, na década de 70, criança brincava na rua. E o meu avô fazia esse papel do pai ali, mostrando as brincadeiras que tinha antigamente. Caçar de estilingue, fazer carrinho de rolimã. Então a molecada tinha que fazer as coisas. E eu escutava sempre que meu pai era inteligentíssimo, só que não media as consequências. Esse era o grande problema das pessoas, que às vezes são impulsivas, sem planejamento. A palavra equilíbrio, ela tem que estar sempre presente na cabeça das pessoas, principalmente quando a gente não tem ficha
para entrar no jogo de pôquer a contento. Então você tem que dosar muito para não errar. E eu também não podia errar naquela época, então, tipo, foi sempre tudo muito racionado. Justamente porque quem tinha que bancar 3 meninos era minha mãe, professora de geografia do estado. Então era tudo muito escasso. E vocês continuam na mesma cidade já? Aí, não, isso eu tinha, acho que 3 anos, a gente ficou mais um pouquinho lá, e aí minha mãe veio para Maringá para dar aula no estado, e aí ela acabou dando aula em Sarandi, e aí a gente acabou residindo em Maringá durante quase toda a vida. Eu, meus 2 irmãos e minha mãe de Lambuja ainda ganhou para criar praticamente a vida toda o irmão mais novo dela. Minha avó teve um filhinho temporão, ela tinha 40 e poucos anos, e o meu tio mais novo, meu tio materno, meu tio irmão, ele acabou sendo o irmão mais velho, que acabou me ensinando muita coisa e tal, né? Mas aí a gente foi para Maringá então, acho que no ano de 82, e ali a gente cresceu, um conjunto residencial Cristóvão Colombo, que algumas pessoas conhecem ali os blocos da UEM pelo número e os blocos de letra. A gente morava nos blocos de número. Então, assim, a gente cresceu, eu falo que é legal você crescer na diversidade quando você enxerga a diversidade nos outros amigos. Tipo, não tinha o videogame? Paciência, não tinha. Não tinha bicicleta? Não tinha. Nunca tive uma bicicleta na vida. Eu tive uma bicicleta de terceira mão, que foi do meu irmão mais velho, depois foi para uma monareta, foi do meu irmão do meio, e aí minha mãe reformou e me deu no Natal, ela pintada lá, e ela era dobrável. Você entendeu? Sim, todo mundo tinha as croizinhas e eu tinha a monareta, velho. Tinha vergonha de andar com a monareta, mas ela era que quebrava o galho. Então era difícil. Não passou necessidade, mas... Nunca passei necessidade, assim, de comida, assim. Por incrível que pareça, nessa época não. Eu fui passar de necessidade, às vezes, de dormir eventualmente com fome, na época de início de faculdade. Porque eu fui fazer uma faculdade federal, só que minha mãe me mandava o que ela podia. Eu recebia, acho que R$250 para eu viver, passar o mês todo, pagar xerox, não comprava livro, tirava xerox, para almoçar no RU, graças a Deus era R$1 o almoço no RU, só que não tinha janta. Um menino de 17 anos que entrou na faculdade novo, ele quer se divertir, e para você sair com os amigos, às vezes nessa situação, aí você começa a ver o que é a diferença de uma classe social. E você enxerga, numa faculdade federal, você tem pessoas ganhando muito mais do que quem está na faculdade particular, e às vezes você tem o cara que passou na raça lá, que não teve, às vezes, uma vida tão abastada, né? Muda para Maringá, vocês moram perto da faculdade, próximo, né? E na juventude você escolhe o curso de odonto? Como que é? Na verdade, assim, eu cresci, eu sempre gostei muito de animais, cara. Eu acho que criança e bicho, bem, mesmo eu tendo matado uns passarinhos quando criança. Como diz a Dilma, toda criança já me arrependo, exatamente, é verdade. Então, assim, mas aos 12 anos de idade eu descobri que não tinha o curso de veterinário. Então a gente não sabe realmente o que quer fazer com 12 anos de idade, a gente tem um monte de ideias. E aí a minha mãe, minha tia falou, não tem nenhum dentista na família, por que você não faz odontologia? Fui lá, fiz o curso de odontologia. Profissionalmente falando, sou extremamente realizado, entendeu? Eu consigo, cara, fazer uma pessoa voltar a sorrir é maravilhoso, entendeu? Hoje eu atuo numa área que é um pouco ingrata, que é a ortodontia, que ela é um pouco lenta para transmitir resultados. Mas quando você faz, às vezes, outras áreas, uma restauração, uma prótese, um implante, devolve o poder de sorrir da pessoa, cara, não, de verdade, e desde que bem feito, não tem preço. Mas aí eu queria algo mais, como ajudar as pessoas. Aí vem essa coisa que pode estar meio que no meu subconsciente do meu pai. Então eu fui um menino que sempre gostei de praticar esportes. Isso de ajudar as pessoas te motivou? Sem dúvida, sem dúvida. E na verdade eu sempre colocava, às vezes eu via pessoas às vezes que não se alimentavam bem, pessoas que não praticavam atividade física, eu meio que enxergava o que poderia acontecer tendo acontecido com meu pai, né? De ter perdido ele e tal, desde cedo.
Então, sempre gostei de jogar futebol, a molecada sempre brincava de bola. Antigamente a gente ficava, o tempo que a molecada fica no tablet, no celular hoje, a gente ficava na rua brincando de futebol, jogando bola, e tal. inventava. Exatamente. Só que aí aos 13 anos de idade eu entrei para a escolinha de vôlei da Cocamar, em Maringá. E aí fui selecionado, a gente jogava vôlei e tal, e aí comecei a ver um negócio mais sério no esporte, né? E aí, aos 17 anos, tive que parar, porque tive que fazer vestibular, passei no vestibular e tal. E aos 18, entrei para uma academia de musculação, cara. Sempre não voltado para a estética, mas eu me sentia melhor quando eu praticava o exercício físico. Eu dormia menos e acordava mais disposto, né? Já começava a sentir os benefícios e aí estudava menos e tirava mais nota. Tinha uma capacidade cognitiva, você percebia que isso ia melhorando. Cara, e aí, beleza, me formei, sempre atuante em academia. E aí você começa a enxergar o mercado, estudar o mercado, que menos de 3% da população estava inserido dentro de uma academia, dentro, na verdade, da atividade física. Cara, isso é muito pouco. De cada 100 pessoas, 3 estão fazendo atividade física regular e moderada. Você pode ter pessoas que eventualmente caminham numa praça, mas isso não conta como atividade física. Tem que ser regular. E a pessoa não tem, então ela está sedentária. Eu era o meu pai, eu visualizava isso, via o meu pai comendo errado. O ser humano, ele necessita de uma fonte de prazer. E isso você sabe que é fisiológico, ou ele vai encontrar o prazer na comida, ou ele vai encontrar o prazer na droga, ou ele vai encontrar na atividade física. Se ele se priva da atividade física, sobra droga e comida. A grande maioria dos brasileiros, graças a Deus, não usam droga, tirando o álcool, né? E às vezes cigarro, que entra na droga. Açúcar e tal. Sobra comida. As pessoas têm compulsões alimentares o tempo todo, porque elas precisam desse prazer. Então, assim, eu saí de casa com 17 anos para fazer a faculdade e aí, na verdade, você se desenvolve. Eu aprendi. Minha mãe me mandava os R$250 para eu passar um mês e isso acabava com 10, 15 dias, porque você tinha que pagar apostila. Uma apostila era R$30. Entendeu? Pegar ônibus era R$2, às vezes um ônibus muito mais caro do que o RU, o restaurante universitário, que você pagava R$1. Então, na verdade, eu aprendi a me virar. Trabalhava em loja no fim do ano, às vezes umas coisas, e não falava para minha mãe, porque senão ela não mandava o dinheiro. Você entendeu? Sim. Então, eu ficava quieto, fazia uns bicos. Aprendi a me divertir entrando eu te falei já, né, que tinha que fazer uma divulgação de algumas coisinhas nos carnavais e tal. E, cara, era o bico era essas coisas. Até fazer uns desfilinhos no shopping, você fazia. Ele tava com vergonha de falar que ele já foi modelo. Não existe filmes, não há provas, você entendeu? Já foi modelo, já desfilou no shopping. Modelo é você, de sunguinha, mentira. Mas dava aula particular, isso era sério, dava um jeitinho de aula de odonto mesmo. Até que no terceiro ano entra as monitorias. E aí você pode ser monitor de escultura, monitor de cirurgia. Quando você é mais jovem, na adolescência, na infância ainda, você se depara com algumas situações que te estimulam ou que são exemplos desse sangue empreendedor, alguma coisa assim, alguma história parecida com isso? Então, eu acho que o empreendedorismo, você, às vezes, você se espelha em algo, e às vezes eu falo que ele é meio águia e galinha, a história do Flávio Augusto da Silva, não sei se você já ouviu falar da águia e galinha. Ele está na veia, só que muitas vezes a águia é criada igual galinha, ela vive como galinha a vida toda. Precisa de um momento de despertar para esse cara virar empreendedor. É o que eu digo sempre do princípio da teoria do caos, né? Que a teoria do caos, se você mudar alguma coisinha no início, você promove uma grande mudança no final. E também, assim, de uma coisa ruim ou de uma adversidade, às vezes brota o ímpeto, brota o desejo, brota a vontade principalmente da ação. Porque ficar na zona de conforto, ter todo mundo fazendo por você, te aprisiona, exatamente. Isso, Você acha que falta muito isso para o brasileiro, de aprender? Falta. Aprender a negociar, de aprender a vender, né? Acho que até questões, não só sociais, mas questões religiosas, que aprisionam o brasileiro. Assim, é errado, parece que é errado a gente vender as coisas e tal.
tem o lado humano, e a gente vai falar disso com certeza, que você não pode ver a vida só como vendas, mas a venda ela é importante para a sua manutenção. A gente vive numa sociedade capitalista. Sem dúvida, e eu acho que ela é a mais justa. A forma mais justa, você acredita? Mais justa. Eu acho que todo jovem, principalmente o jovem, o cara que faz uma faculdade estadual ou federal, com 17 anos de idade, ele é socialista. Ele acha o mundo injusto. Eu já tentei ler o Capital e Mais-Valia e tal. Achava que o menino que pega o lixo na rua tinha que ganhar o mesmo que o médico. Só que eu não parava para pensar que às vezes o médico se privou a vida toda para poder ter aquele diploma. Ele perde a infância, perde a juventude. Eu tinha colegas que eles literalmente abdicavam do sonho de viver para poder passar em determinada faculdade. Tive um professor em Maringá, Nailor Marques Júnior, cara fenomenal. E ele deu uma entrevista no Jô Soares uma vez e algumas pessoas assustaram com o que ele falou, só que eu acho que é a mais pura verdade. Mas faculdade não é para qualquer um. Faculdade é para talhar o cara na porrada e na temperatura. Aço e diamante é forjado, temperatura alta e pancada. Cara, os professores hoje em dia não podem cobrar um aluno que está na faculdade particular, porque se esse cara for pressionado, ele desiste, ele perde a mensalidade. Então o Brasil virou uma fábrica de cursos. Hoje em dia tem muito isso, não tem um intuito mais de ensinar, de educar. As pessoas são mal formadas e aí elas procuram às vezes cursos de atualização, cursos de especialização, a todo tempo elas estão querendo aprender algo que elas não foram bem formadas lá atrás. Você sai da faculdade com essa mentalidade já formada, eu vou sair da faculdade e vou empreender, como que é isso? Na verdade, a estratégia... Empreender, não sei se era empreendimento naquele tempo, era trabalhar com... Na verdade, era sobreviver, você queria sobreviver da profissão, né? A minha ideia, eu não pensava em montar academia nem nada, até então, né? Era apaixonado pelo esporte, não abandonei a academia de forma alguma. As pessoas elas não conseguem separar que o cara que é profissional, não necessariamente ele precisa fazer coisas 100% por amor. Ela tem que estar comprometida em ajudar a pessoa. Se eu sou um bom vendedor de carro, eu quero vender o melhor carro para o uso do Júnior. Mas não necessariamente eu preciso ser apaixonado por carro, eu tenho que ser apaixonado por ajudar a pessoa. Isso é ser profissional. Agora, o amador não, o amador ele ama o que faz, ele não precisa ser pago por aquilo, cara, você entendeu? E muitas vezes faz por amadorismo. Faz por ajudar, velho, entendeu? Acontece muito isso comigo, eu não tinha academia e os meus pacientes eu fazia uma lavagem cerebral para o cara se matricular na academia porque ele vinha com dor orofacial, ele queria a solução localizada, doutor, eu quero pôr o aparelho que vai resolver o problema da dor. Quem falou? Não é assim, não é só a mordida errada que causa dor. Talvez um dos fatores que possam potencializar, mas está muito mais vinculado ao estilo de vida, cara. Uma vida estressante, ansiedade, perfeccionismo. O cara arranja o dente, ele quer a solução só do dentista. Às vezes a solução está dentro dele, de procurar um coach, entendeu? Então, aquilo que a gente fala, a pessoa quer o peixe assado, ela não quer ir pescar. É a pressa, o peixe é a pressa, não é assim que funciona. Então, realmente não tinha essa visão. A minha visão de negócio era, a única visualização que eu tinha é, para eu trabalhar em Maringá, eu vou ter uma concorrência absurda, os professores que tem aqui recebem os pacientes dos alunos e eu não tenho grana para me fazer ser conhecido aqui. Tinha dinheiro para aparecer numa revista, quebrado, ganhava, eu lembro, eu nunca tive carteira assinada, ganhava R$900 no primeiro emprego para trabalhar em outra cidade, terça, quarta e quinta-feira, voltava para atender uns pacientes em Maringá, então, cara, era muito racionado, só que eu sabia que era uma construção, se eu pudesse trabalhar de graça na melhor clínica, era ali que eu queria trabalhar. Para você absorver. Claro, pô, é uma forma de pagamento, não é só dinheiro. Você entendeu? Você imagina, Júnior, se o Abílio Diniz fala, Júnior, quer ficar comigo aqui 30 dias? Fala, quanto eu pago? É isso aí. Você entendeu? É isso aí. Cara, eu quero pagar. É uma imersão, jornada de imersão. Exatamente. O estágio, por exemplo, o estágio é um período de construção eu ia falar da persona, mas não é persona, é a construção do profissional que vai estar atuando. E o cara, às vezes, ele não quer não existe estágio, por exemplo, eu tive 2 estágios remunerados na minha vida de odontologia, mas a grande maioria era voluntário, você entendeu? Outro dia eu fui fazer um curso
e uma menina estava se lamentando que ela não arrumava emprego da maneira que ela achava justa ser remunerado. Eu virei para ela e falei, você já se ofereceu para trabalhar de graça? Você entendeu? Vai, você está desempregada, você não tem emprego, oferece o seu serviço, fala para a pessoa que se ela gostar do seu serviço, 30 dias depois ela te paga o salário igual ela do último funcionário dela. E se ela gostar muito, ela te paga 20% a mais. Mas às vezes essa própria pessoa não acredita no próprio trabalho. Esse é o grande problema, esse é o grande da construção da galinha. A pessoa precisa acreditar que ela é águia. Ela não tem que se contentar com o milho que joga no galinheiro, que o dono dela joga ali no final do mês, que o governo paga para ela, que o patrão paga para ela. O bom patrão não é aquele cara que paga um salário legal e aprisiona o cara para o resto da vida naquela zona de conforto. O bom patrão é aquele cara que mexe com o instinto do cara voar. Você entendeu? Sim, né? Que estimula o crescimento. Estimular o crescimento e voa, vai ser feliz, entendeu? Vai ser concorrente, não importa, entendeu? Mas vai fazer o bem para as pessoas. O desenvolvimento da pessoa depende dela. Pode ser mais difícil para mim do que para você, pode ser mais difícil para o Igor, mas acontece. Depende de cada um. Chega um momento que esse cara tem um start e fala, pera lá, depende de mim. O Flávio Augusto da Silva, igual a gente estava falando, o cara fez o WhatsApp lá, né? Foi vendida por 1 bilhão, cara, para o Grupo Abril, e o cara pegava 2 trem, 2 metrô para ir lá vender curso de inglês, e o cara desenvolveu um produto igual, fez melhor, direcionado para o público adulto, coisa que antigamente tinha que alfabetizar o cara no inglês. Não, tinha um monte de escola já. Pô, mas ele direcionou diferente. É fazer igual e fazer melhor, e às vezes o que o cara precisa, né? Ele encontrou uma forma de ajudar as pessoas e foi muito bem remunerado por isso, e parabéns. Então, nesse sentido aí, você está falando para mim, você sempre pensou em empreender. O meu empreendedorismo era de querer montar uma clínica em Rondônia. Tá, mas na faculdade você já tinha essa Na faculdade eu tinha essa ideia, eu já tinha traçado o meu planejamento. Vou me formar, vou me construir profissionalmente, tecnicamente falando, ser o cara, fazer um bom serviço, saber fazer o tratamento. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas se formam no Brasil, elas têm habilitação para atuar, que é o certificado, o diploma dela, mas ela não tem capacitação. Essa era a cultura universitária da época ou era passar em concurso, alguma coisa sempre assim? Foi passar em concurso. Na verdade, eu nunca quis isso. Nunca pensou? Cheguei a fazer concurso, passar do exército, ser tenente, segundo tenente e tal, só que eles não permitiam você fazer curso de especialização. Então eu fui trabalhar numa clínica, eu fazia cirurgia e canal nessa clínica de ortodontia. E ali eu me apaixonei pela ortodontia. Comecei a ver o serviço mais limpo, mais rápido, uma produtividade maior. Na época era mais bem remunerado do que a área de cirurgia, na área de canal, na área de estética. A estética na odontologia ainda estava se desenvolvendo. As pessoas iam restaurar um dente que estava quebrado, elas não queriam transformar o sorriso. O clareamento estava engatinhando, era muito contestado. Era mais curativo do que... Curativa, totalmente. A odontologia, assim como a educação física, ela passa por uma curva de aprendizado que agora ela está se consolidando como ciência. Mas antigamente, para você ter uma ideia dos paradigmas da odontologia, não se podia colocar aparelho numa gestante porque você achava que o dente ia cair. Entendeu? São os absurdos que se acreditava. Quebrando, mas é natural, acho que, da evolução. E nisso você já era casado? Como que é? Não, cara. Você conhece sua esposa onde? Eu conheci minha esposa na fila do supermercado para pegar no marmita aqui no São Francisco. Já formado, aqui. Já formado. Eu já era, vamos dizer assim, eu era o responsável por uma clínica aqui em Paranavaí. Eu estava apresentando um trabalho, conheci uma moça que era formada em marketing e dentista. E ela foi a pioneira em fazer ela. Tudo que você faz primeiro, você tem os frutos, mas se arranha muito. Sim. Ela tinha um conhecimento de marketing muito grande, mas tinha pouco conhecimento na área de ortodontia. Então, talvez por ignorância, por falta de conhecimento dela, ela confiou nas pessoas erradas, ou às vezes talvez até por
falta de índole, não vem ao caso, não consigo entrar na cabeça dela para saber se ela fez isso de má fé ou não, pensando só no dinheiro, ou se ela foi ingênua de querer ajudar as pessoas e cometeu erros. Mas, resumindo, ela tinha 1000 pacientes, eu tinha 50 em Maringá, né? Tinha muito pouco, tinha muito conhecimento, acredito eu, na época técnico, mas não tinha conhecimento prático. Com 50 pacientes, você tem pouquíssimo conhecimento, né? Eu falo que as pessoas não têm que confundir experiência com idade. Sim, né? Eu tenho colegas, às vezes, muito mais velhos do que eu, parados no tempo. parados no tempo. Eu, na verdade, tive sócios que, na verdade, eu era muito mais jovem e eles tinham que me obedecer porque não tinham muita experiência na área. É uma construção, aquilo que a gente estava falando, construção do profissional, né? E qual que era a técnica que você falou que usava para aparecer mais? É verdade, usava um óculos para parecer mais velho. Hoje você faz de tudo para parecer mais novo, né? Naquele, você queria passar a seriedade. Eu me formei muito jovem, a faculdade eram 5 anos, com 22 anos eu tinha me formado e com 24 anos, 25 anos, eu já era especialista em ortodontia e na época isso era muita coisa, entendeu? E me tornei especialista já com uma experiência absurda, porque eu cheguei nessa clínica que essa pessoa me convidou para fazer uma consultoria, ela falou, Kleber, eu tenho 1000 pacientes, contratei alguns profissionais e não sei se estão fazendo a coisa certa. Gostaria que você fosse lá e fosse verdadeiro comigo se a clínica se tem futuro ou não. Está no caminho certo ou não? Aí eu acho que já comentei com você essa história. No que eu cheguei lá, tinha 2 colegas, 2 dentistas que chegaram para mim e falaram, Kleber, isso aqui está para explodir. A mulher colocou 1000 pacientes aqui, a gente não sabe o que fazer com essa galera, tá tudo errado e tal. Eu falei, deixa eu ver com os meus olhos se está errado mesmo. E fiquei ali o dia todo atendendo os pacientes, olhando os pacientes e realmente estava... Falo que não importa a estrada que você faz para chegar no destino. Se você conhece só a estrada de Maringá a Londrina aqui pela pista dupla, não tem problema, vai por ela. Mas eventualmente você pode pegar uma outra estrada ali, cortar por Atalaia e às vezes chegar mais rápido, né? Então, sem desmerecer o que ela fazia, estava viajando para o Paraguai, não estava indo para Londrina. Estava indo para a rota contrária. Estava errado, entendeu? Estava totalmente fora. Por ingenuidade, creio eu que era por ingenuidade. E aí eu pensei comigo, cara, fico aqui aguentando a pressão, moleque de 24 a 25 anos. Assumo logo essa galera aqui, ou eu passo para frente e vou voltar para minha zona de conforto dos meus 50 pacientes, bonitinhos e tal. Cara, ali eu falei, deixa eu matar no peito, fazer diferente do que os caras estavam falando. E acabei assumindo a clínica. Você já tinha esse hábito de gostar de assumir responsabilidade, de gostar de tomar frente? Quando você mora sozinho, eu acho que acontece isso. Eu te falei, necessidade, né? É a necessidade. Eu sou o caçula de outros 3 irmãos, né? 2 irmãos de sangue e um tio-irmão. Velho, ser o caçula no meio desses caras, você apanha pra caramba, e eu queria enfrentar, né? E aprende a apanhar. Aí você vem de Maringá, assume essa responsabilidade, aí eu te pergunto da sua esposa, você disse, conhece ela na fila do supermercado? Conheci ela, na verdade assim, eu a vi a primeira vez na fila do São Francisco, aqui, né? Hoje é o Canção, né? Canção. Ó, propaganda, patrocina o canal, né? Aí, cara, mas a gente se olhou e tal, cumprimentei. Não conhecia ela? Não conhecia, só que essa clínica que, na verdade, eu chefiava, eu ainda não era o dono da clínica, era o responsável pela clínica, as recepcionistas, eu não sabia, eram amigas da Vivian. O amor da minha vida. Ah, que bonito! Aí antigamente existia um barzinho aqui, 2005, isso foi que ano? 2005, quantos anos atrás? 13 anos atrás. Existia, acho que o Espetos, eu não lembro o nome do barzinho ali, onde é um prédio, depois virou restaurante e tal. E eu estava sentado com 2 amigos e ela chega com as 2 recepcionistas da minha clínica. E
aí eu solteiro, eu falei, cara, me interessa conhecer essa pessoa, né? E lembrei que era dentista e tal, e aí fui, empreendedor, ataca, fui me vendi. Né? Até isso é uma venda, né? O pessoal claro, me vendi, assuntos em comum, dentista também e tal. Ela, acho que você vai ter oportunidade um dia de conversar com ela, é uma pessoa que também veio da diversidade. Então, se fez muito bem, eu acho que eu me enxergo muito nela, acho que ela se enxerga muito em mim, né? E aí eu a convidei para ser a responsável pelo atendimento clínico. Eu estava mais na época, mexia só com a parte de ortodontia, que era o fluxo maior da clínica, e ela se tornou responsável pela parte da parte de odontologia clínica, de estética e Isso tal. vocês já tinham um relacionamento já? Ou... Não, a gente começou a ficar, a namorar. Foi tudo muito rápido, né? Como a gente tinha muito assuntos em comum, eu morava sozinho aqui e aí ela ficava e ela morava sozinha, então a gente ficava, falou, pô, vem pra cá. Na época isso era que pedir autorização para os pais dela. Sim, namorou antigo. Pô, porque tipo assim, para mim era pressão, vai morar junto, casou. Falei, pera lá, não é bem casar, é tanto eu quanto ela. A gente não se enxergava casado ainda. Imagina. Nós somos namorandinhos e foi muito rápido isso, né? Teve que ser assim. E teve que ser assim. Aí a convidei, ela trabalhava em uma outra clínica, ela era responsável pela parte de clínica de uma outra clínica, e aí ela aceitou o convite, e aí começou a dar certo, né? Aí a minha ideia, Júnior, era ainda ir para fora. E até então eu não me via comprando a clínica aqui, né? Eu queria construir minha história, às vezes, num lugar que provavelmente poderia ser mais próspero e mais fácil do que Paranavaí. Só que eu fui me vendo meio que, na situação, meio que indispensável. Talvez pelo meu jeito de ser muito, sei lá, expressivo com as pessoas, se preocupar, me comunicar muito com o paciente, de enxergar verdadeiramente o problema do paciente, tentar resolver o problema dele, sempre sendo o mais leal possível, eficiente possível. Eu falo que eficiência é você entregar o melhor resultado com segurança no menor tempo possível. Então, a ortodontia, se for possível tirar o aparelho muito rápido, vai tirar, só que eventualmente demora muito. Então, o paciente enxergava às vezes uma verdade no que eu falava. E aí as pessoas falavam, doutor, se for embora eu vou junto. Fala onde você vai montar a clínica. Eu falei, vou para Rondônia, vamos lá tratar lá então. E aí essa pessoa que era proprietária da clínica, a partir do momento que eu entrei na clínica, ela se mudou. E ela mandou o pai dela, que foi uma pessoa com muitos defeitos, mas muitas qualidades, né? E aí ele me falou, você não tem interesse em comprar isso aqui, que isso daqui vai ser seu e tal. E um dia eu fiz a proposta e acabamos comprando a clínica. Eu, um ex-sócio, que me ajudava na parte de ortodontia, que eu estimulei ele a fazer o curso de ortodontia, porque ele estava lá dentro sem ser ortodontista. Eu falei, cara, não vai dar certo, você não vai conseguir vender qualidade não tendo a capacitação técnica para isso, né? E aí ele se desenvolveu, parceiro de coração, Dr. Marco Schwank, muito em comum com a minha vida também, com a minha história. Como diz o Danilo Gentili, queremos você aqui também para contar essa história. Marcão cara é nota 10, entendeu? Tanto ele quanto a esposa. E aí a gente comprou a clínica em parceria, eu, ele e a minha esposa. E no final das contas, às vezes as pessoas têm necessidades diferentes. E aí eu me vi meio que aprisionado na sociedade. Queria fazer mais? Queria mais e falei para ele que não estava feliz e tal. Aí essa transição de uma clínica para outra levou 2 anos. Ninguém acreditava quando eu queria pegar essa casa. Isso aqui era uma casa abandonada, cara. Aí eu falei, cara, eu enxergo um negócio legal ali. E aí reformei, fiz a clínica, a Ortoquali, graças a Deus deu muito certo. Eu e a minha esposa aqui. Que é a atual Ortoquali, para o pessoal saber, a gente está gravando aqui dentro da clínica. Ao lado da academia. Ao lado da academia. Tá, e daí você casa nesse Aí a gente casou, a gente foi casar 5 anos depois. A gente morou junto por 5 anos e aí casamos já 8 anos atrás. Tivemos a Júlia linda.
Youtuber, mentira, gente, não é youtuber não. Pai não deixa, o canal Julie Fit, agora, vai ser lançado aí. Agora é bonitinho. Garota saudável. Daqui a pouco ela começa a crescer e fala, não aparece tanto. Chega de aparecer. Tá, daí você casa, você constrói a clínica, a Ortoquali hoje tem bastante qualidade no mercado, já é conceituada, né? E daí você quer dar um passo a mais ainda que não tem nada a ver com... Pois é, aí, cara, meio que... Eu falo que a odontologia, ela faz parte, eu acho que da medicina. Na área da saúde, eu acho que ela tem que ser integrada. É nutrição, é a odontologia, a medicina, a atividade, a educação física. O corpo todo ele precisa estar em saúde para ele estar pleno. Hoje fala-se muito em saúde integrativa. Ele precisa a saúde integrativa. E eu não conseguia enxergar isso na odontologia. As pessoas realmente me procuravam com a intenção de colocar aparelho, tendo problemas físicos, que na verdade, físicos, emocionais, psicológicos. Que levavam que aquilo era o resultado. Poxa, claro, entendeu? Então não adiantava, por exemplo, eu tratar o joelho da pessoa que estava com o menisco desgastado se eu não regularizasse o sapato que ela estava usando, iria desgastar de novo. Se ela andar de salto alto num pé e sem salto no outro, vai ter um desgaste irregular. Né? Então eu falava para ela que muitas vezes não adiantava só pensar em pôr o aparelho para resolver o problema do encaixe da mordida, que às vezes o problema poderia ser emocional. Aquela de não tratar o problema, mas tratar a causa, né? A causa. As pessoas precisam enxergar que, na verdade, a saúde, os sinais, os sintomas, na verdade, da doença é o nosso corpo tentando falar para a gente que algo não está legal. Uma dor de cabeça, ela tem que ser muitas vezes bem-vinda. Para e observa essa dor, por que ela está ali, da onde ela pode estar vindo. E não simplesmente remediar essa dor. Silenciador, isso é um absurdo. E a medicina brasileira, ela ainda é muito assim, né? A gente aprende isso. Resolve o problema, tipo, restaura o dente, mas não fala para o cara o que está causando o problema. Vai acontecer de novo. O cara não quer restaurar o dente, ele quer parar de ter o problema, pô. Sim. Entendeu? Então você tem que explicar para ele como que resolve o problema. E aí eu passei a pensar na odontologia de uma forma maior. Eu passei a pensar, enxergar e comecei a indicar. Falei, poxa, se eu faço atividade física e me sinto bem, me sinto blindado às vezes pelos problemas, dificilmente pegava uma doença, você sabe disso, o cara que faz atividade física regularmente, o cara não adoece, ele não gasta com hospital, ele não gasta com remédio, ele vai gastar com suplemento alimentar se ele quiser, que hoje em dia não precisa, né? O cara, se ele comer bem, ele talvez não precise. E aí eu falei, poxa, vai para academia, comecei a indicar as pessoas para fazer a academia. E aí eu tenho um grande amigo aqui em Paranavaí, o Dr. Bruno Carneiro, dono da meuimplante.com, fala que a concorrência ela é sempre muito boa. Desde patrocinar o canal, lembro não. Mas na verdade, assim, é um cara fenomenal, é meu amigo já há muito tempo, a gente treinava junto na academia Triathlon. E eu falava para ele, a gente está montando uma clínica em sociedade, mas que também eu tinha vontade de montar uma academia para poder estar ajudando mais pessoas, que eu via que, pô, se tem 97% da população fora da atividade física, cara, vou mudar o tiro aqui, eu vou atirar nessa galera aí, eu vou salvar a vida das pessoas. E eu sempre falo, provavelmente tenha te falado quando eu te conheci, Júnior, que não existe profissão mais louvável e digna do que o profissional de educação física, cara. Ele é capaz de salvar a vida de uma pessoa sem deixar a pessoa adoecer, sem a pessoa infartar, sem a pessoa ter diabetes. Só que ela precisa saber vender o produto dela, não simplesmente passar o exercício e pronto. Ela precisa mostrar a necessidade, o porquê que essa pessoa tem que fazer atividade física e tal. E aí nisso, eu e o Bruno, a gente, junto com o Gilberto, um colega nosso de Campo Grande, a gente pensou em montar uma clínica em Nova Andradina, a Impar, implantes de ortodontia. E vamos para Nova Andradina, os três, eu mais velho, os outros dois menores, eu falando que ia dar certo e tal. Chegamos lá e ficam 2 dias lá, vem embora, escolhe ponto e negocia valor de aluguel, se a cidade é boa ou não. Fizemos umas 5 viagens. Porque a gente estava com o contrato para assinar, a gente foi até o local, apareceu um ponto novo, que era um barracão com um mezanino em cima. Na hora que eu subi em cima do mezanino, eu falei, Brunão, isso aqui daria uma academia do caramba, velho.
Ali foi meio que o day one de falar, cara, vou fazer isso. E nesse dia, day one, que eu tive lá em Nova Andradina com o Dr. Bruno em cima do mezanino, eu falei, cara, É um insight, né? Chamado insight. tem um barracão do lado da clínica. Eu acho que eu vou montar uma academia ali. E comecei a negociar com o dono do barracão. Nem pensou no mercado que já existiam academias? Cara, não, isso sempre, né? Você está observando, você sabe que, na verdade, eu falo que a percepção de valor de cada um ela é muito diferente. Às vezes você vai querer treinar na academia mais simples possível porque você não quer ser visto. Outras pessoas vão querer treinar na academia mais luxuosa. Eu falo que não é isso que retém o aluno, que fideliza. O que fideliza é a verdade, sabe? Que o que fez muitas vezes, o que faz eu praticar atividade física, inclusive hoje você está fazendo eu faltar, que eu tenho horário para chegar em casa, entendeu? Na verdade, o que faz justamente eu fazer atividade física, esse ano eu ainda treinei muito pouco e senti na pele a falta, tanto na parte física, às vezes você sente mais cansaço, treinando menos, foi justamente eu querer ver minha filha crescer. Eu pensava, será que eu vou ver ela como eu tive o meu pai? Então a gente precisa cuidar do corpo. As pessoas cuidam do carro e não cuidam do corpo, cara. Você faz a manutenção, todo ano a gente escuta, antes de viajar, faz revisão no teu carro. Como que você não faz a revisão no teu corpo? Se eu pudesse dar uma dica para a galera, é essa. Cuida do corpo, que é ele que vai te levar para o quilômetro 105. É o seu veículo, 105 né? anos. É o seu veículo. Você entendeu? Eu vejo cada ano da nossa vida como um quilômetro rodado. Eu estou no quilômetro 40, entrando no 41, entendeu? Estamos interrompendo o vídeo aqui para falar para vocês uma promoção que o Kleber me garantiu aqui agora. Alô, Cano, dono da academia! As 30 primeiras pessoas 30 primeiros. que entrarem na página oficial da BodyFit, no Instagram e no Facebook, e curtirem a foto oficial da Jornada do Herói, da entrevista com o Kleber lá, e postarem a hashtag SejaBody e a hashtag A Jornada do Herói, ganharão, Kleber? 15 dias. 15 dias grátis. Alô, Cano, dono da academia! Beleza? Então entra lá, curte a foto oficial, compartilha as hashtags SejaBody e A Jornada do Herói. Valeu, Clebão. Legal. Valeu. Parabéns, Júnior. Assuma o controle. Um abraço, galera. Até mais. Você entendeu? Eu vejo cada ano da nossa vida como um quilômetro rodado. Eu estou no quilômetro 40, entrando no 41, entendeu? Por isso eu falo para minha esposa, se um dia eu morrer com 40 e a pessoa falar, olha lá, se cuidava tanto, comia direitinho, morreu com 40. Mas se ele não se cuidava, podia morrer com 25. Você entendeu? Então, é a muleta, né? Vou me apoiar nessa desculpa. Exatamente. O ser humano adora isso, né? Cara, quem conhece o Kleber sabe que ele conversa bastante, tem muito conteúdo para falar. Ele tem muita coisa. Se eu deixasse rolar aqui a conversa, ainda mais entrando nessa área da saúde que ele gosta muito, a gente ia ficar com certeza umas 4 horas de vídeo. Você tem alguma, não só crença, mas você tem alguma conexão espiritual? Você acredita em alguma conexão espiritual? E se você acredita, qual que é a importância disso na sua vida ou na vida das pessoas? Claro que eu acredito, eu sou católico, que mesmo sendo muito crente em Deus, acabei de ter um problema com minha esposa, perdeu um bebê há pouco tempo, e a gente sempre foi uma fortaleza de acreditar que ele sabe o que faz e o que é o melhor. Só que, cara, se viesse alguém me falasse por A mais B que a história do Papai do Céu é uma lenda, é uma crença, eu não mudaria o meu jeito de ser. Você entendeu? Eu acredito que tem muito ateu que faz coisas muito melhores e de coração do que muito pessoa que diz acreditar em Deus e faz isso por temor. Ajudar as pessoas tem que ser legítimo, você tem que ter comprometimento com o que essa pessoa quer. O retorno financeiro, ele não necessariamente é o melhor. As taxas de suicídio mais altas na população que tem mais dinheiro. Sim. Você já chorou assistindo o Titanic, não chorou? Eu acho que eu chorei mais assistindo Chaves do que o Titanic. Mas outro dia, quem estava querendo pular lá da proa do Titanic não era o Jack, que era o quebrado na história, que era o aventureiro. Era a menina muito bem criada, você entendeu? Com as louças de porcelana, com as viagens para Paris, a menina estava lá pronta para pular, velho. E ela tinha tudo, mas não tinha nada.
não tinha esse fortalecimento. Exatamente. Então, é interessante você falar isso, eu até levantei essa questão por isso, porque eu sempre costumo dizer que essa questão da espiritualidade, ela transcende essa ideia de religião, de crença ou não. Eu costumo dizer que às vezes a pessoa não tem uma crença formada na cabeça, mas ela é muito espiritualizada, por quê? Porque ela enxerga no outro a si mesmo, é a questão da empatia, né? Então, enxergar no outro o que eu sou. E isso faz, acho que a pessoa espiritualizada ela perceber o seu papel enquanto ser humano e perceber os outros seres humanos também, seres humanos também. Eu acho que isso é a questão da espiritualidade. Se tivesse um palco lá, um palanque, e você tivesse 30 segundos para falar alguma coisa para a humanidade e você tivesse esse espaço de falar agora, o que você falaria? Nada justifica nenhum sucesso, a gente está falando de empreendedorismo, nenhum sucesso no empreendedorismo justifica um fracasso na saúde. Diz que existe uma notícia ruim e uma boa em relação ao tempo. A primeira, que o Lulu Santos falava, que o tempo não para, entendeu? O tempo voa. Sim. E a notícia boa é que você é o piloto. Tempo todo mundo tem, gente. Gerir esse tempo que é diferente. Vai atrás de quem já ganhou prêmio Nobel, vai atrás de quem já construiu fortuna do zero, se a tua meta é ganhar dinheiro, entendeu? Então, gere o tempo, não procrastina. O nosso cérebro, ele precisa de lixo mental, que é assistir um jogo de futebol, assistir uma porcaria, uma série. Cara, mas não perde a sua vida assistindo série o final de semana inteiro, vai passear, só com lixo, né? Vai enxergar as pessoas que estão dando certo, que estão ajudando outras pessoas e se questiona como que você pode ajudar o outro, entendeu? Pode ser vendendo brigadeiro. Cara, teria conversa para mais 5 horas com o Kleber. Mais de metro, mas o cara fala demais. Quem conhece ele sabe que é assim. Você tá lá na porta da academia, todo mundo conversa, ele fala. Sabe que eu chego em casa, às vezes, eu vou pra academia, gente, e aí a minha esposa, e às vezes eu passo 2 horas e pouco, 3 horas, e eu chego em casa, eu falo, amor, eu não treinei. Ela fala, o que você fez? Vem conversando com as pessoas, cara. Cara, então isso já dá pra ver que ele gosta bastante de pessoas. Ele vai editar e vai ficar só 2 horas. A gente tá aqui há 4. Kleber, obrigado, cara. Obrigado por você. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, cara. Foi muito bom conversar com você. Faz tempo que eu queria. Eu costumo dizer que era mais fácil conversar com o Bolsonaro, com o presidente, do que com o Kleber. Acelera. Acelera São Paulo. E aí, gostou do vídeo? Então curte, compartilha nas suas redes sociais, ative o sininho para receber as notificações e se você tem alguma história interessante, uma história legal ou conhece alguém que tem uma história que possa ser contada aqui no canal, entre no e-mail, no endereço que está aparecendo aí embaixo e envie e-mail para a gente que essa história vai ser contada aqui. Até o próximo e valeu!